Olá, meus queridos alunos. Nossas aulas presenciais foram suspensas em razão da pandemia que assola o mundo. Por isso, nós estamos aqui gravando essa palestra para nós continuarmos o nosso estudos. Então, vamos a ela. Hoje, o tema que nós vamos discutir aqui será o acordo de não persecução penal. Tá? Esse acordo de não persecução penal, o legislador trouxe mais um novo modelo de justiça criminal consensual, quebrando aí a inflexibilidade do clássico princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. A crítica que eu faço, e muitos autores também acho que vão fazer sobre essa nomenclatura do acordo de não persecução penal, é porque a persecução penal, ela comporta duas etapas: a etapa da investigação e a etapa do processo. No momento que o MP oferece o acordo de não persecução penal, a persecução em si, ela já existe, a primeira etapa já existe, pois, para que haja um acordo, é necessário que estejam presentes os elementos suficientes da autoria e a materialidade do crime. Até porque a lei ela fala não sendo caso de arquivamento. Quando é que não é caso de arquivamento? Quando estão presentes a justa causa, ou seja, a materialidade do crime e o indício de autoria. Então, essa é uma crítica que eu faço, que o legislador foi atécnico ao colocar acordo de não persecução penal. Deveria vir o acordo da não oferecimento da denúncia, ou seja, da não iniciação da ação penal, mas não da não persecução penal. O acordo de não persecução penal, gente, que agora a gente vai chamar de ANPP, os autores estão chamando de ANPP, ela é uma espécie de medida despenalizadoras, que vem na perspectiva de ampliação da justiça negociada, ou seja, a justiça penal consensual, ao lado aí da transação penal, da suspensão condicional do processo e da delação premiada. Porque perceba que, com a advinda da Lei 9.099, trouxe aí os institutos despenalizadores, que é a transação penal e a suspensão condicional do processo para crimes de menor potencial ofensivo. E nós temos aí também o Instituto Despenalizador da Delação Premiada para os crimes de grande potencial ofensivo, de maior potencial ofensivo. E ficou um vago, aí ficou um vazio entre os crimes de menor potencial ofensivo e de grande potencial ofensivo. E agora o legislador ele preencheu esse vazio quando ele trouxe aí essa previsão do acordo de não persecução penal para os crimes de médio potencial ofensivo. A previsão legal, qual é a previsão? O acordo de não persecução penal ele foi introduzido em um primeiro momento no nosso sistema normativo brasileiro pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público 181, em 2017, modificado pela resolução de 183, e posteriormente veio a ser inserido na lei, no artigo 28A do Código de Processo Penal, que está em pleno vigor. O Supremo Tribunal Federal ele suspendeu preliminarmente o artigo 28, mas não o 28A. Então, o 28A está em pleno vigor, está em eficácia, a lei está em vigência e está em eficácia. Agora, em relação a essa resolução que é anterior à lei, o pacote anticrime que incluiu aí no artigo 28A do nosso Código de Processo Penal, essa resolução ela foi muito questionada a sua constitucionalidade. Inclusive, ela foi objeto de duas ADIs, ou seja, de duas ações diretas de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade 5.793 e 5.790, proposta na época pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Associação Brasileira dos Magistrados, Ação dos Magistrados do Brasil. Quais são os fundamentos da inconstitucionalidade, da constitucionalidade dessas resoluções? O fundamento da inconstitucionalidade é que o Conselho Nacional do Ministério Público, ao editar a resolução tratando do acordo de não persecução penal, ele extrapolou, o Conselho extrapolou o seu poder regulamentar, inovando no ordenamento jurídico. Pois, segundo o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre matéria processual e penal. Então, além, com certeza, de violar o princípio aí da obrigatoriedade da ação penal pública. Então, para essa corrente, a
fundamento lá da ADI, tanto da OAB quanto da AMP, né? MP não, MB, né? da Associação dos Magistrados do Brasil, tá? É que, ao inovar, ao prever, através de uma resolução, tá? Um acordo de não persecução penal, estaria aí o Conselho Nacional do Ministério Público, né, legislando. Então, ele extrapolou aí o seu poder regulamentar. E isso é inconstitucional, porque viola o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Agora, para quem defende a constitucionalidade dessas resoluções, tá? Na realidade, a resolução, né, do acordo de não transação penal não tem predicado de direito penal processual penal, né, que exige a lei. Ele tem, sim, predicado de política criminal, dispensando assim a necessidade da lei. Esse é o argumento de quem defende a constitucionalidade, né? E traz outro argumento, né? Que o MP é um ator na política criminal e, como tal, pode, por meio de resolução, anunciar um instrumento como o acordo de não persecução penal, né? E o segundo, o contra-argumento sobre a violação do princípio da obrigatoriedade, tá? Ela não está de forma expressa na Constituição Federal. Alguns autores tentam extrair esse princípio da obrigatoriedade lá na Constituição, outro no CPP, mas não está de forma expressa, tá? E também, tá, para quem defende a constitucionalidade, diz lá que a própria Constituição Federal que incentiva a justiça penal negocial, e o Ministério Público estaria apenas efetivando esse preceito aí constitucional. Tá? Então, temos aí os dois entendimentos, entretanto, tá? Perdeu o objeto, o STF não chegou a julgar, perdeu o objeto porque o legislador, né, posteriormente, introduziu no nosso Código de Processo Penal o artigo 28A, que traz aí a previsão do acordo de não persecução penal. Então, vamos, né, o artigo 28A. Diz lá, não sendo caso de arquivamento, tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, né, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação da prevenção do crime, mediante as seguintes condições: ajustada, cumulativa ou alternativa. Tá? Então, aí o artigo 28A traz as condições. Agora, quais são os requisitos para a proposta do acordo de não persecução penal? Quais seriam os requisitos? Né? Nós vamos ver agora quais seriam os requisitos para que o Ministério Público possa propor o acordo de não persecução penal. Vamos lá. Que não seja caso de arquivamento. Se não houver indício de autoria, não tiver materialidade do crime, tá? É caso de arquivamento, então não tem que ser proposta a ANPP, vamos chamar o acordo de ANPP. O agente confessa o crime, então o agente tem que confessar o crime, isso é uma das condições para que possa, né, ser proposta o acordo, que o agente aceite a confessar o crime. Que a pena mínima em abstrato combinada seja inferior a 4 anos. Então, o crime tem que ter pena mínima inferior a 4 anos. Não seja o crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, o crime também não pode ser praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, está de fora aqueles crimes que têm violência ou grave ameaça. Não seja crime de violência doméstica. Então, se houver violência doméstica, tá, não vai poder ser feita a proposta da ANPP. Tá? Não seja o agente reincidente, tá? Salvo nas infrações penais insignificantes. Então, o sujeito não pode ser reincidente, né? E a lei traz salvo nas infrações penais insignificantes, que nós vamos analisar mais à frente o que seriam essas ações penais insignificantes, né? Já que o próprio legislador não trouxe. Outro requisito, não seja cabível a transação penal, né? Então, não pode ser cabível a transação penal. Outro requisito, não ter sido, né, beneficiado nos últimos 5 anos com o acordo de não persecução penal, com o acordo de transação penal ou a suspensão constitucional do processo. Tá? E, por último, o agente não possua antecedentes que denotem conduta criminosa habitual. Né? Aqui, gente, a gente tem que aplicar aquela súmula 444 do STJ, que diz lá, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Então, não pode o Ministério Público deixar de propor, né, a ANPP, tá,
por agente não possuir antecedente que denote conduta criminosa habitual. Então, não basta ter ações penais em curso, tá? ou inquéritos em curso. Então, se ele não pode agravar a pena, também não pode o MP deixar de propor em razão disso. Qual seria o procedimento adotado? Qual é o procedimento adotado para, né, a proposta da NPP? Então, vamos lá. Preenchido tais condições, que nós acabamos de ver, o representante do Ministério Público notificará o investigado e o advogado, designando a audiência em seu gabinete ou sede da promotoria, tá? Para tratativas iniciais sobre discussão de que condições serão aplicadas, que vão desde a reparação do dano até a prestação pecuniária ou serviço à comunidade, né, especificado em lei. Aqui, gente, eu já trago aqui uma discussão que vai surgir com certeza, né, que é essa audiência no gabinete do promotor, na promotoria, tá, para o advogado particular, isso não influencia em nada, né? No gabinete, ou em juízo, não influencia em nada. Mas para a defensoria pública é meio complicado, porque a defensoria pública é uma instituição também, né, pública, e colocar um representante da defensoria pública à disposição do dia e a hora marcada pelo promotor, né, eu acho que é violar aí as prerrogativas do defensor público. Então, isso aí vai ser questionado mais à frente. Tá? O segundo ato, né, desse procedimento, depois que foi feitas as tratativas iniciais sobre as discussões das condições a serem aplicadas, se ambos acordarem, vai ser assinado o acordo de não persecução penal. Assinado o acordo, né, o juiz marca uma audiência, vai ser marcada uma audiência perante o juiz, então o juiz vai marcar uma audiência, na qual né, o juiz deverá verificar a voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor. Vai também verificar a legalidade, bem como as condições dispostas no acordo, e depois o juiz vai homologar esse acordo. Tá? Havendo homologação, vai haver uma terceira audiência, né? Ou melhor, uma segunda audiência para o acusado, uma terceira audiência perante o juízo das execuções. Nesse momento será decidido o local e outros assuntos referentes ao cumprimento das condições. Ao final será prolatada uma sentença de extinção de punibilidade, tá? Por esse mesmo juízo após a constatação do cumprimento de todas as cláusulas do acordo pelo agente. A crítica que eu faço aqui, que a maioria da doutrina deve estar fazendo, né, e vão fazer, é sobre o fato de que o ANPP, ou seja, o Acordo de Não Persecução Penal, não é uma pena, né? Até porque a sentença ela é homologatória e não condenatória, né? E se a sentença é homologatória e o ANPP não é pena, e sim são, né, o que é proposto ali, o que é feito ali são condições, né, são condições e não pena. Tá? A competência do juiz da execução é para apenas executar a pena. Então, ao meu ver aqui, tá, isso aí vai gerar uma certa controvérsia aí tanto na doutrina quanto na jurisprudência, porque o legislador, né, ele pecou aqui, ao meu ver, ele se equivocou, colocando o juiz da execução como competente para determinar como é que vai ser cumprido essas condições, né? Enquanto lá a lei fala que a competência do juiz criminal, né, da execução, do juiz das execuções, é para executar a pena e não fiscalizar a sentença homologatória em acordo. Tá? Então, há uma discussão aqui, uma crítica feita pela doutrina, que a gente tem que aguardar, né, a jurisprudência nesse sentido. Bem, né, aí a lei continua, né, para a homologação do acordo, vamos falar da homologação, né, de não persecução penal, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. O parágrafo 5º diz lá: se um juiz considerar inadequadas, insuficiente ou abusiva as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Né? Parágrafo 6º, homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a sua execução perante o juiz da execução. Aí tem aquela discussão que eu falei do juiz da execução, já que não é pena, né? É um acordo. Pode o juiz recusar essa homologação feita pelo
né, essa proposta de acordo feita pelo Ministério Público, né, acordado entre o Ministério Público e o acusado, tá? O parágrafo 7º diz que sim, o juiz poderá recusar, né, a homologação à proposta que não atendeu os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. E o 8º diz lá, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Então, né, vamos dar. Agora, recurso cabível caso o juiz recusa a homologação da ANPP, né, do ANPP, ou seja, do Acordo de Não Persecução Penal. Qual é o recurso cabível? Está lá no artigo 581, gente, caberá recurso em sentido estrito. Tá? Foi incluído agora pelo pacote anticrime um novo inciso nesse artigo, que é o inciso 25, que traz lá que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, prevista no artigo 28A desta lei. Então, né, caso o juiz se recuse a homologar o acordo, tá, as partes, aí, tanto o Ministério Público quanto o acusado, poderá interpor recurso em sentido estrito, tá, conforme dispõe o artigo 581, inciso 25. Bem, então, demos aí uma introdução, né, o que seria o ANPP, ou seja, o Acordo de Não Persecução Penal. Nós vamos adentrar as questões polêmicas em razão desse instituto, né? São várias questões aí polêmicas aí, que a gente quer guardar a jurisprudência, né? A doutrina, já tem vários autores comentando sobre isso, né? Algumas a gente vai comentar aqui, mas vamos aguardar a jurisprudência. Com certeza, né, todas essas questões devem chegar ao STJ e ao STF, aos tribunais superiores. Bem, a primeira pergunta, né, a primeira questão aí a primeira questão, né, polêmica que a gente pode fazer é se cabe acordo de não persecução penal para o processo com denúncia já recebida, mas sem sentença prolatada. Então, nas nossas aulas presenciais, um colega até me perguntou sobre isso, a primeiro momento, como a lei falava em investigado, se você fizer uma interpretação literal da lei, você vai dizer, não, investigado é na primeira fase, então, depois de recebida a denúncia ou a queixa-crime, já virou processo, não é mais investigado, é acusado, então não caberia aí acordo, né, em relação ao processo, né? Depois de já recebida essa denúncia. Se você fizer uma interpretação literal da lei, mas a interpretação que a gente tem que fazer é uma interpretação conforme a Constituição Federal, né? Não obstante, o artigo 28A, o acordo de não persecução penal, né, apesar de tratar-se de uma norma eminentemente processual, a sua incidência projeta efeitos na ordem do direito material, já que o cumprimento do acordo é causa extintiva de punibilidade. Logo, o ANPP tem natureza de norma híbrida, né? São norma mista. O que é uma norma mista? É aquela norma que tem um cunho de direito processual, mas um cunho de direito material. E segundo a Constituição Federal, tá, esta deve retroagir se ela vier beneficiar o agente. Está lá no artigo 5º, inciso 40. Né? Se a norma tiver um cunho de direito material, for uma norma penal, mesmo que seja processual, mas tiver um cunho de direito material, ela deve que retroagir. Né? Já que o ANPP é mais benéfico para o agente, né, aplica-se a todos os processos em curso, né, e para a grande maioria da doutrina ainda não sentenciado. Então, né, a corrente majoritária aí, toda a doutrina tem defendido aí que se aplica, tá, o ANPP, ou seja, o Acordo de Não Persecução Penal, né, para todos os processos em curso, desde que preenchidos os requisitos legais. Tá? Então, já tem, inclusive, a Justiça do Paraná tem aplicado direto, aí, mesmo nos processos em curso, tem aplicado a ANPP. Tá? E olha só, para a gente reforçar essa tese, vale lembrar que a Lei 9.099, de 95, tá? E lá no artigo 90, né, que trouxe o artigo 90, uma tentativa de obstar a aplicação da transação penal e do subsídio processual aos processos penais cuja instrução já estivesse sido iniciada. Então, fazendo uma analogia, né, quando vê a Lei 9.099 em 95,
A própria lei, né, não permitia que a aplicação da transação penal da suspensão condicional do processo para aqueles processos cuja instrução já estivesse sido iniciada. De lá, a disposição dessa lei não se aplica aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Entretanto, tá, numa ação direta de inconstitucionalidade, o pleno do STF conferiu àquele dispositivo interpretação conforme a Constituição, possibilitando a retroatividade das normas penais mais favorável ao acusado. E vou ler, né, para vocês entenderem, né, a decisão do STF. Contudo, parte, né, do acordo, lógico, né, contudo, as normas de direito penal que tenham conteúdo mais benéfico aos réus devem retroagir para beneficiá-los, à luz do que determina o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, interpretação conforme ao artigo 90 da Lei 9.099, para excluir de sua abrangência as normas de direito penal mais favoráveis aos réus contidos nessa lei. Relator ministro Joaquim Barbosa. Então, o STF, naquela época, decidiu que era, fazendo uma interpretação conforme a Constituição Federal, aquele artigo 90 não deve ser aplicado, né, se a transação penal, a suspensão condicional do processo for mais favorável para o acusado, né? Então, deveria ser retroagido. Então, qual é o nosso entendimento? Qual é o meu entendimento, né, o meu sentir em relação a isso? Né? Por se tratar de uma norma híbrida, gente, olha só, por se tratar de uma norma híbrida, né, sendo o caso de aplicação do princípio constitucional da retroatividade da lei penal benéfica, fica claro que o Instituto da ANPP deve ser aplicado, inclusive após a sentença, desde que não tenha trânsito julgado. E por quê, né, esse meu entendimento? Porque não há na Constituição Federal norma que limite a aplicação do direito fundamental em função da fase de tramitação do processo que se encontra. Não tem nenhuma norma na Constituição Federal que obsta, né, a aplicação do princípio da retroatividade mais benéfica em razão da fase que se encontra o processo, da tramitação do processo. Não tem, né? E vale lembrar ainda por cima, gente, uma discussão travada em caso semelhante na doutrina, né, e jurisprudência sobre a suspensão constitucional do processo, né, em que temos aí que um precedente do STJ entendendo cabível a aplicação da suspensão constitucional do processo, mesmo com sentença prolatada sem trânsito julgado, né? Para quem está na área aí, logo no início que surgiu aí esse Instituto da Suspensão Constitucional do Processo, tá? A maioria dos tribunais entendia que só cabia a suspensão constitucional do processo até a sentença, né? Depois da sentença não cabe, porque a suspensão constitucional do processo depende de que haja processo, não tem a sentença, né? Você vai suspender o processo, não tem a sentença. E o STJ, tá? No RESP, no Recurso Especial 12.3169, né? Com o relator Félix Fischer, da 5ª turma, de 97, tá? Ele entendeu o seguinte: a Lei 9.099, de 95, naquilo que beneficiar em sede penal o réu, deve ser aplicado ainda que o processo já esteja em fase recursal, né? Recurso provido para o retorno dos autos, para se aplicar a lei melhor. Então, o STJ entendeu, mesmo após prolatação de sentença, na fase de recurso, tá? Cabe aí a suspensão condicional do processo. Então, por exemplo, né, num caso de desclassificação, vou dar um exemplo, o sujeito está sendo processado, por exemplo, por um crime de roubo, não cabe suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é superior a 1 ano. Tá? Mas, num recurso, se o tribunal, né, desclassificar o roubo para o furto, como, por exemplo, entender que não houve a grave ameaça, né, aquele ato do agente não foi uma grave ameaça, ele vai desclassificar para o furto. E o furto caberia a suspensão constitucional do processo. E o que o relator tem que fazer, aquela Câmara Criminal tem que fazer? Né? Ele desclassifica, não prolata a pena, tá? Ele determina o retorno dos autos para que o Ministério Público ofereça ou não a suspensão constitucional do processo. Aqui isso aí, a gente chama isso de sentença escalonada. No caso aqui, um acordo escalonado, porque você dá parte da sentença e determina o retorno ao Ministério Público para que o Ministério Público se pronuncie sobre aquilo. E aqui eu entendo perfeitamente também possível, tá,
que haja aí, de repente, uma sentença condenatória por um crime que, em tese, né, não cabe o acordo de não persecução penal, havendo uma desclassificação para um crime que caiba o acordo, né, de não persecução penal, eu entendo que a Câmara deveria, né, aplicar esse acordo escalonado, ou seja, ele desclassifica, tá, e determina o retorno, como o STJ fez aqui, dos autos, para que o Ministério Público, né, se pronuncie se deve ou não propor o acordo de não persecução penal. Se o Ministério Público não propor, aí ele vai prolata a sentença, né, volta para a Câmara Criminal, né, para o Tribunal, para prolatar a sentença. Tá? Então, isso é uma tese aí que vai ser discutida aí, né, mas, pelo menos, antes da sentença, já está quase pacificado aí pela doutrina que cabe. Tá? Que cabe. Agora, depois da sentença, uma discussão que eu estou trazendo aqui para vocês como advogados, tá? Deve aí, quem advoga nessa área criminal, deve aí pleitear, tá, a aplicação aí do acordo mesmo após em grau de recurso, tá? Mesmo após a sentença, ou seja, em grau de recurso. A segunda questão polêmica, tá, é que se vai caber o ANPP aos processos de ação penal privada. Bem, gente, entendemos que sim, pois não há nenhuma vedação legal, né, podendo, né, professor, em que hipótese pode acontecer, né, um ANPP numa ação penal privada, porque só cabe a ANPP, tá, se não couber transação penal, né? E aqueles crimes contra a honra, tá, que a maioria, em regra, é privada, tá, é de ação penal privada, né? Ação penal privada, mas é de competência do GCRIM, e cabe lá a transação penal, né? Em regra, cabe a transação, então não caberia a NPP. Mas olha só, né, tem hipóteses que não cabe transação penal, que não cabe suspensão constitucional do processo, né, que é competência da justiça comum desafiando o rito especial. Nessas hipóteses, gente, seguindo o mesmo entendimento com relação à transação penal da ação penal privada, tá, cabe sim aqui o acordo da NPP na ação penal privada. Lógico, entendo eu que o Ministério Público deveria intimar a vítima para que a vítima pudesse participar das tratativas do acordo, né? Mas, independente ou não da vontade da vítima, o MP poderá propor esse acordo. Outra questão polêmica, né, que muito vai ser discutido também, quando a fração da causa de aumento ou de diminuição incidir sobre o mínimo da pena em abstrato for variável, ou seja, né, diminui-se de 1/3 a 2/3 a pena, né, ou aumenta-se de 1/3 a metade, né? Aplica-se a maior ou a menor fração para aferir se o agente faz jus à NPP. Ó, a causa de aumento de pena ou diminuição de pena, né, às vezes ela tem frações variáveis, ou seja, às vezes a lei traz, diminui, se ocorrer aquele fato, diminui de 1/3 a metade, ou aumenta de 1/3 a metade. Bem, o dispositivo legal que tratou do tema não especificou como deveria ser feito esse cálculo, limitando-se, né, no parágrafo 1º do artigo 28A, a dizer apenas o quê? Para aferição da pena mínima combinada ao delito que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, o que nos deixa dúvida sobre qual fração utilizar. Segundo a doutrina, gente, a doutrina aí majoritária, né, deve-se levar em conta, na causa de aumento de pena, a fração que menos aumentar a pena. E na causa de diminuição de pena, a fração que mais diminuir a pena. Né? Até por aplicação analógica da súmula 723 do STF. Né? Você aplica, por analogia, a súmula 723 do STF, que fala em relação a isso à suspensão constitucional do processo. Diz lá, não se admite a suspensão constitucional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Então, ele traz lá que deve-se levar em conta, né, o aumento mínimo e não máximo. Então, aplicando por analogia essa súmula 723 do STF, né, entendemos, em caso de aumento, você aplica
né, o aumento menor, mínimo. Né? Em caso de diminuição, você aplica a diminuição maior. Tá? E nós temos, inclusive, né, o enunciado do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, já se pronunciou sobre isso, lá no seu enunciado 29, tá? que diz lá, para a ferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o artigo 28A, serão consideradas as causas de aumento e de diminuição aplicáveis ao caso concreto, na linha do que já dispõe os enunciados simulados, número 243 e 723, olha aí, respectivamente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então, o próprio Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, bem como o Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal, né, do Ministério Público, já lá no enunciado 29 diz que é para acompanhar, né, ou seja, aplicar por analogia a súmula 723, bem como a súmula, né, 243 da CJ. Bem, se aplicar por analogia ou a súmula, né, caso concurso de crime, gente, em caso de concurso de crime, né, já que a lei fala apenas em causa de aumento e diminuição, não fala em concurso de crime. Então, se aplicar por analogia a súmula 243 do STJ, o agente não fará jus ao benefício no caso de concurso de crime, já que a súmula diz lá o seguinte: o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal e continuidade deletiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Então, aqui você fizer aí uma analogia a essa súmula, você vai ler da seguinte forma, né? O benefício do acordo de não persecução penal não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade deletiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 4 anos. Você vai simplesmente, né, usando por analogia, você vai ler dessa maneira, né, em relação aos concursos de crime. Entretanto, gente, eu trago aqui, né, como alguns autores, uma tese para nós advogados, tá? Para nós advogados, uma tese para que a gente possa levar esse tema para o STJ, STF. Eu sei que a tese provavelmente não vai prosperar, tá? Porque, olha só, no caso de concurso de crimes, segundo o artigo 108 do Código Penal, deve ser analisado os crimes isoladamente. O que diz o artigo 108? Olha, a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstâncias agravantes de outro não se estende a esse. Nos crimes conexos, olha aí, né, concurso de crime, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Então, você tem que analisar os crimes isoladamente, da mesma maneira que você quando vai analisar, né, a prescrição, e eu vou dar um exemplo da prescrição, tá? Havendo concurso de crime, você não soma as penas para analisar a prescrição, você analisa, né, a prescrição, cada crime isoladamente. Então, qual é a fundamentação? Como o parágrafo 1º do artigo 28A diz que deve ser considerada as causas de aumento e diminuição de pena, mas nada fala em concurso de crimes, fazendo uma interpretação ao contrário do senso, se a lei não falou em concurso de crime é porque deve ser desconsiderada, até porque se ela quisesse que fosse considerada, a lei falaria. Então, se deve ser desconsiderada essa somatória no concurso de crime, você tem que analisar para, né, a ANPP isoladamente, tá, os crimes. Então, se o sujeito praticou 2 crimes em conexão, tá, havendo um concurso de crime, conexão, para analisar se cabe ou não a ANPP, o promotor deveria aqui não analisar as penas mínimas somadas, e sim separadas. Se caberia por 2 crimes, né? Cabe num, caberia no outro, caberia por 2 crimes, então ele deveria oferecer a proposta da não persecução penal. Mas isso é uma tese, gente, que, sinceramente, eu acho que não vai prosperar, né? E até porque tem uma súmula que você pode aplicar por analogia, fica muito mais fácil, tá? Então não deve prosperar. Mas é uma tese aí trazida por alguns autores. Bem, outra questão aqui bastante polêmica, né? Essa é uma questão bastante polêmica, porque a lei fala lá, né, o disposto no caput desse artigo não se aplica às seguintes hipóteses,
ou seja, o acordo de não persecução penal não é aplicado se o investigado for reincidente, né, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta habitual, reiterada ou profissional, exceto, né, ser insignificante das infrações penais pretéritas, ou seja, se ele for reincidente numa infração penal, tá? Se essa infração penal, aí diz aqui, né, for insignificante, tá? Cabe o acordo de não persecução penal. O grande problema aqui, gente, que nós aprendemos no direito penal, né, que crime é fato típico, é um direito culpável. Né? E no fato típico, você tem lá os elementos, né? Conduta, nexo causal, resultado de tipicidade. E tipicidade é dividida em tipicidade material e tipicidade formal. Tipicidade formal é a adequação, né, do fato ao que é lei, ao tipo penal. Agora, a tipicidade material, gente, significa que aquele bem jurídico tutelado, tá, ele não é relevante e a conduta não é intolerável. Então, aplicando aí o princípio da insignificância, né, o fato sequer seria típico, porque não haveria tipicidade material. Então, se não há tipicidade material, ou seja, se a conduta é insignificante, o fato é atípico. Então, se o fato é atípico, como é que ele foi condenado, processado e condenado? Né? Então, vai ficar difícil você entender isso. Tá? E, além do mais, olha só, né, apesar de haver um enunciado 21, tá, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que diz lá que não caberá o acordo de não persecução penal, aí olha só o que o enunciado nos traz, né? Para definir o que seria crimes de infrações insignificantes, né? O Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, para definir o que seria crimes, infrações insignificantes, ele trouxe lá o enunciado 21. Diz lá, não caberá o acordo de não persecução penal se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações pretéritas. Aí ele continua, né? Além do que a lei fala. Entendidas estas como delito de menor potencial ofensivo. Então, perceba, né? O enunciado nos traz como, né, condutas, né, infrações insignificantes, tá, aqueles delitos de menor potencial ofensivo. Então, se o sujeito ele é, né, reincidente em crime de menor potencial ofensivo, vai caber, pelo enunciado, o acordo de não persecução penal. E qual é a grande crítica disso, gente? Qual é a grande crítica? Né? Caso o agente tenha aceitado a transação penal dentro de um prazo de 5 anos, segundo a lei, não cabe. Né? Se ele aceitou a transação penal, ou se ele aceitou a suspensão constitucional do processo, né, não cabe o acordo de não persecução penal. Né? Mas se ele vier a ser condenado por uma infração penal, né, de menor potencial ofensivo, vai caber ação, né, acordo de não persecução penal, a NPP. É incoerente. Né? Se ele aceita a transação penal, olha só, não se julgou mérito, ele aceitou a transação penal, não cabe a NPP. Mas se ele não aceitou a transação penal e foi condenado, né, e virou reincidente, cabe a NPP. Então, se o condenado por infração de menor potencial ofensivo, com a consequência da reincidência, né, porque traz reincidência, pelo enunciado 21, não obsta a ação, o acordo de não persecução penal. Então, se, né, desta forma, tá, pelo princípio da proporcionalidade, se a aceitação da transação penal também não poderia obstar o acordo de não persecução penal. Porque, perceba o seguinte, né, o sujeito foi julgado mérito, ele foi condenado por uma infração de menor potencial ofensivo. Tá? Condenado, ele é reincidente. Mas por ele ser reincidente em crime de menor potencial ofensivo, cabe o acordo de não persecução penal. Mas, se ele não foi condenado, mas aceitou a proposta de transação penal, não se julgou nem mérito, né? Não sabe nem se ele é culpado ou inocente, porque a transação penal não importa em culpa, ele não tem direito a esse benefício do acordo da não persecução penal, pelo menos no prazo de 5 anos, né? Não tem direito a esse benefício. Isso viola o princípio da proporcionalidade. Então, ao meu ver, tá, se você acompanhar o enunciado 21, esse dispositivo da lei é inconstitucional, por violar o princípio da proporcionalidade. Então, apesar dele ter aceito a transação penal, tá, eu entendo que cabe, sim,
o acordo de não persecução penal. Isso cabe a gente, advogado, questionar, né, no momento que o promotor deixa de oferecer, porque ele já foi beneficiado por uma transação penal dentro do prazo de 5 anos. Então, você deve pedir ao juiz para que remeta ao chefe do MP, ou seja, ao procurador-geral, para que analise essa sua fundamentação, porque está violando aí o princípio da proporcionalidade. Tá? Bem, quinta questão polêmica, gente. Em caso de descumprimento da NPP, a confissão feita pelo investigado poderá ser usada contra ele como prova? Para muitos autores, tá? E aqui acho que a corrente é a majoritária, a confissão feita pelo investigado não pode ser usada contra ele como prova em caso de descumprimento da NPP, porque o ANPP é homologado em juízo e, por isso, essa sentença, né, é homologada em juízo, por isso, essa sentença não é condenatória, né? Ele não é pena, é uma sentença homologatória. Inclusive, apesar de ter voluntariedade na confissão, não há espontaneidade. Então, o primeiro argumento é esse. Mas ele confessou voluntariamente, tá? Mas ele só confessou, tá? Porque uma das condições para a proposta da NPP é a confissão. Então, né, apesar de ter voluntariedade, não tem espontaneidade. Tá? E pior, se houver prisão em flagrante. Aí, o sujeito preso em flagrante, de repente, ele querendo se livrar, né, daquela prisão imediatamente, ele aceita a proposta da NPP e confessa o crime para se livrar daquela prisão. Tá? Agora, qual é o entendimento diverso disso? O entendimento do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Está lá no enunciado 27. Havendo descumprimento dos termos do acordo, a denúncia a ser oferecida poderá ser utilizada como suporte probatório à confissão formal, e circunstanciada do investigado, prestada voluntariamente na celebração do acordo. Então, o Conselho Nacional dos Coordenadores, né, dos Procuradores Gerais, entende, tá, que pode ser utilizado como suporte probatório, sim. Nosso entendimento, qual é o meu entendimento nisso, gente? Presta atenção. A confissão, né, lá no acordo do NPP, lembra que o acordo de não persecução penal é feita no gabinete do promotor, é feita na sede da promotoria, né? Apesar de ser homologado em juízo em audiência, tá? Mas o acordo foi produzido dentro do gabinete do promotor, dentro da sede do Ministério Público. Logo, eu não posso dizer que aquela confissão ali feita, né, nesse acordo, é uma prova, né? Porque eu não posso dizer que é uma prova, e sim um elemento informativo, porque o artigo 155 do Código de Processo Penal diz que prova é aquela, né, produzida em juízo sob o crivo do contraditório. E essa prova não foi produzida em juízo, ela foi produzida no gabinete do promotor. Então, trata-se de uma confissão colhida, né, no gabinete do promotor, ou seja, uma confissão colhida extrajudicial. Apesar de ter sido homologado lá, né, ela é reproduzida, não é produzida, ela foi produzida fora do juízo. Então, trata-se de um elemento informativo. E como qualquer elemento informativo, tá, a confissão, né, da NPP não serve exclusivamente para embasar uma sentença penal condenatória. Ela só vai servir para corroborar com outros elementos de prova, colhido, né, outros elementos de prova. Pode corroborar as provas que foram colhidas, mas não é uma prova, é um elemento informativo. Entendeu, gente? E até porque, né, a confissão ela é retratável. Pode ser que o agente chega em juízo, se for usado isso, ele vai arguir, olha, eu só confessei o crime porque eu queria o acordo de não persecução penal, mas eu não fiz nada, eu era inocente, só não tinha prova, só não tinha como provar minha inocência, por isso eu aceitei o acordo e confessei algo que eu não fiz. Deu para entender, gente? Então, aquilo ali não é prova. Ao meu ver, é um elemento informativo, que serve para corroborar as provas, mas não serve para embasar uma condenação por si só. Tá? Sexta questão polêmica. O Ministério Público é obrigado a propor a ANP caso o agente preencha os requisitos? Gente, você vai ver autores, né? Isso aí vai gerar uma discussão imensa, da mesma maneira que gerou com a nova transação penal e a suspensão condicional do processo, né? Muitos autores vão arguir aí que sim. Tá? Entretanto, né, acompanhando aí já o entendimento do STF, gente,
acompanhando o entendimento do STF, ao nosso ver, ao meu ver, trata-se de um poder-dever discricionário, lógico, regrado ou motivado, né? Regrado ou motivado, porque o MP tem que motivar, né, o porquê, tá? Do Ministério Público. Do Ministério Público. Até porque o parágrafo 14º do artigo 28A determina, no caso de recuso por parte do Ministério Público em proposta de acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer remessa a órgão superior na forma do artigo 28 desse Código. Então, o MP, né, o promotor, se ele deixou de oferecer a proposta da NPP, tá, o investigado poderá, né, requerer que o juiz remeta para o procurador-geral, tá, para que o procurador-geral faça ou não a proposta. Se o procurador-geral entender também que não é caso de proposta, tá, aí não tem jeito, porque o juiz não pode, ao meu ver, né, ele oferecer a NPP. Então, não se trata aqui de um direito subjetivo do investigado, mas sim, né, um direito discricionário, um poder-dever discricionário do Ministério Público, né? E, lógico, motivado, porque ele tem que motivar, até para você poder recorrer para o procurador, você tem que saber por que ele deixou, né, de propor o acordo, né? Então, eu trago aqui, gente, em relação a isso, né, essa discussão chegou até o STF na época, né, fazendo aqui uma analogia à suspensão constitucional do processo, quando surgiu o Instituto da Suspensão Constitucional do Processo, tá? Essa discussão chegou ao STF, se era um poder discricionário do MP ou se era um direito subjetivo do autor do fato, né, a suspensão constitucional do processo. E o STF entendeu o seguinte: não há que se falar em direito subjetivo do paciente. A imprescindibilidade do assentimento do Ministério Público está conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública, a qual a Constituição lhe confiou privativamente. Tá? Ministro Dias Toffoli, de 2011. A suspensão condicional do processo é um poder-dever do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado, de modo que é desnecessário o contraditório nessa fase do processo. Aí, né, HC 84935, relator ministro Joaquim Barbosa, tá, da segunda turma. Então, o STF, vários julgamentos, entendeu que não é direito subjetivo do autor do fato. Esse mesmo raciocínio você pode aplicar ao Instituto da NPP, já que ambos têm o mesmo caráter de instrumento de justiça penal consensual, né? O MP não é obrigado a ofertar o acordo, mas, nesse caso, como eu falei antes, precisa fundamentar a razão pela qual está deixando de fazê-lo, até porque o agente tem o direito de saber a razão, né, da recusa do MP, para ter como desenvolver a sua argumentação, o seu pedido de revisão ao procurador, né, geral, tá, para o qual será dirigido essa reconsideração. Aí você chama aí o exercício do direito da ampla defesa. Bem, outra questão polêmica, gente. Não é possível o acordo de não persecução penal para todo crime que tem violência, né? Que lá diz que só é possível o acordo de não persecução penal para os crimes que não têm violência. Será que é possível algum crime que contenha violência, o acordo de não persecução penal? Sim. Em que hipótese? Nos crimes culposos, né? Então, diz lá, é cabível o acordo. Aí o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, tá, no enunciado 23, ele trouxe o seguinte: é cabível o acordo de não persecução penal nos crimes culposos, com resultado violento, uma vez que, nos delitos dessa natureza, a conduta consiste na violação do dever de cuidado objetivo por negligência, imperícia ou imprudência, cujo resultado é involuntário, não desejado e não aceito pela gente, apesar de previsível. Então, o próprio Conselho Nacional dos Procuradores Gerais entende ser possível, né, o ANPP em casos de crime, tá, culposo, mesmo que tenha resultado violento, né, tipo acidente de trânsito, né, lesão corporal aí, culposa, de repente, aí tem que ver qual é a pena do crime de homicídio culposo, né, se vai caber ou não o acordo de não persecução penal. Você tem que analisar a pena mínima do crime. Tá? Bem, aí a oitava questão polêmica aí, que vai ser uma questão interessante de ser discutida, né, para quem advoga, principalmente na área militar, se é cabível a NPP na justiça militar, né? Se cabe ou não o acordo de não persecução penal
né, para os crimes militares lá na Justiça Militar. Nós temos 3 correntes, gente, em relação a isso. A primeira corrente nos diz o seguinte: olha, o Código Penal, o Código de Processo Penal Militar de 1969 só sofreu 6 alterações, enquanto o Código de Processo Penal Comum de 41 passou por 57 alterações, o que demonstra o esquecimento por parte do legislador no Código de Processo Penal Militar, ou seja, na legislação penal militar, sendo necessário aplicar institutos previstos no Código de Processo Penal Comum, nos casos omissos, conforme autoriza, né, o próprio Código de Processo Penal Militar em seu artigo 3º, alínea A. Então, para essa corrente, diz o seguinte: olha, naquilo que é omisso no Código de Processo Penal Militar, pode ser utilizado o Código de Processo Penal Comum. Por quê? Porque o artigo 3º do CPPM, tá? E lá, os casos omissos, tá, nesse código serão supridos. Aí vem a linha A, pela legislação do processo penal comum, quanto aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole de processo penal militar. Então, está aí, né, o primeiro argumento de quem defende que é possível aplicar esse instituto, ou seja, o acordo de não persecução penal, na Justiça Militar. O outro argumento para essa corrente é que não há óbice legal para tal aplicação, né? A lei não diz que não pode ser aplicado a NPP na Justiça Militar, como ocorre com a transação penal e com a suspensão constitucional do processo, que a própria Lei 9.099, lá no artigo 90A, né, diz que não se aplica os institutos despenalizadores daquela lei à Justiça Militar. Aqui o legislador não falou nada, né? Ele poderia ter dito que não se aplica a NPP também à Justiça Militar, e nada disso. Então, para essa corrente, é perfeitamente possível, né, a aplicação da NPP à Justiça Militar. A segunda corrente, né, a segunda corrente já defende o contrário, gente, já defende o contrário, né? A segunda corrente diz o seguinte: olha, a índole do processo penal militar refere-se à essência, né, às qualidades e características específicas do processo penal de natureza militar, que não pode ser alterada, deturpada ou modificada em caso de aplicação de regra do processo penal comum, pois as normas militares visam a preservação de valores militares, como a hierarquia e a disciplina. Então, para essa corrente, diz o seguinte: olha, as normas militares não têm a mesma visão, tá, de que é o processo penal comum. As normas militares têm uma visão, tá, de valores militares, como hierarquia e disciplina. Além disso, né, o pacote anticrime, né, promoveu apenas uma modificação no Código de Processo Penal Militar, que é ao tratar, né, de nomeação de defensor para militares que figurarem como investigados em inquérito policial militar e demais procedimentos, né, cujo objeto for investigação de fatos de uso de força letal praticado no exercício profissional desses agentes. Portanto, se o legislador não incluiu a NPP no Código de Processo Penal Militar, é porque também não quis. Então, para essa corrente, tá, com esse fundamento, né, ele entende que não cabe a NPP na Justiça Militar. Tá? Terceira corrente, gente, né? Terceira corrente. Tá? Essa corrente entende que o acordo de não persecução penal pode ser aplicado na Justiça Militar, mas apenas para crimes militares, apenas para crimes militares impróprios. Né? O que são crimes militares impróprios? Aqueles crimes que estão previstos no Código Penal Militar, né, na legislação penal militar, mas também estão previstos no Código Penal Comum, ou na legislação penal comum. Esses são crimes militares impróprios. Né? Qualquer pessoa pode praticá-lo. Agora, os crimes militares próprios, ou seja, aqueles que só podem ser praticados por militares, como, por exemplo, né, crime de recusa à obediência, de respeito a superior, violência contra inferior, dormir em serviço, né? Para esses crimes, não seria possível, né, a proposta do acordo de não persecução penal. Por quê? Porque você estaria violando, né, a índole do processo penal militar. Agora, para os crimes militares impróprios,
você não está violando aí, né, a índole do processo penal militar. Então, seria possível, nos casos de crimes militares impróprios, seria possível sim a proposta. Nos outros crimes, não. Então, você tem 3 correntes, uma dizendo que sim, outra dizendo que não e outra dizendo que só cabe nos crimes militares próprios. Tá? Você tem 3 correntes. Quem advoga na área militar aí, tá? Vai ter aí uma das 3 correntes para ele se manifestar aí e usar como fundamento, né, nas suas defesas ou suas acusações lá na Justiça Militar. Outra questão aqui que nós temos que analisar é se cabe, né, o acordo de não persecução penal em crimes hediondos ou equiparados. Tá? Exemplo, né, de crimes hediondos ou equiparados que caberia aí um objetivo, né, um requisito objetivo para a proposta do acordo de não persecução penal. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou crime de associação para o tráfico, ambos com pena inferior a 4 anos. E crimes hediondos ou equiparados, né? A posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso proibido, hoje, né, é um crime hediondo, é considerado um crime hediondo. E a associação para o tráfico, tá, é considerado equiparado a um crime hediondo. Mas ambos têm pena mínima inferior a 4 anos. Então, caberia ou não, né, a proposta do acordo de não persecução penal. Nós temos aí 2 correntes com relação a isso. A primeira corrente diz o seguinte: olha, não é possível, né, o acordo de não persecução penal para crimes hediondos ou equiparados, pois a lei estabelece como requisito subjetivo, né, traz lá na lei, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Logo, tratando de crime de alta lesividade, que são os hediondos equiparados, né, mostra-se insuficiente para a reprovação e prevenção do crime a formulação de um acordo. Então, para essa corrente, né, não pode, porque mostra-se insuficiente para a reprovação e prevenção do crime o acordo de não persecução penal. Tá? E assim entende, né, prevê a orientação conjunta número 3, né, de 2018, da 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF. Né? Aí está lá, a MPF já decidiu em relação a isso, mesmo antes da vigência da lei, quando tinha lá a resolução, né, 181, modificada pela resolução 183, né? Então ele diz lá, olha, orienta os membros do Ministério Público Federal, respeitar a independência institucional, observar na realização dos acordos de não persecuções penais os seguintes requisitos de cabimento. Aí na linha G ele traz lá, o delito não ser hediondo ou equiparado. Então esse é o entendimento de quem não cabe, né, o acordo lá nos crimes hediondos ou equiparados. A segunda corrente, dizendo que cabe, né, o acordo será suficiente para alcançar a finalidade da pena, apontando ainda a benéfica de redução dos custos e sobrecarga do sistema judiciário. E, ademais, né, indo atrás do segundo fundamento, como não há previsão expressa de acordo nos crimes hediondos, ele expressa vedação, gente, que não há previsão de expressa vedação, né, aos crimes hediondos, tá, ou equiparado, se o legislador quisesse, né, que não fosse aplicado aos crimes hediondos equiparados, ele teria botado lá nas hipóteses de não cabimento do acordo de não persecução penal. Como ele não colocou nas hipóteses, né, de não cabimento do acordo de não persecução penal, tá, entende essa corrente que é cabível. Né? Porque se o legislador quisesse que não fosse possível a aplicação, né, do acordo de não persecução penal aos crimes hediondos equiparados, ele teria colocado lá, né, no artigo que prevê as hipóteses de não cabimento da NPP. Tá? Então, para essa segunda corrente, é cabível. Lógico, eu, como advogado, tá, se eu tiver um cliente, mesmo que tenha praticado um crime hediondo equiparado, né, preenchido os outros quesitos, não tem violência, nem grave ameaça, nem porte de arma de fogo, né, associação para o tráfico, não tem violência, nem grave ameaça, a pena mínima é inferior a 4 anos, eu vou argumentar que é cabível, vou trazer esse fundamento e vou botar como é cabível. Vou recorrer até o STF, deixa lá os tribunais superiores decidir, caso o promotor não ofereça. Tá? 10ª questão polêmica, gente, né? Que vocês vão ver aí, principalmente para quem advoga aí na área tributária, né? Se nos crimes tributários é possível a previsão do acordo com condição de reparação do dano. Que perceba lá na lei, fala que o acordo de não persecução penal, uma das condições é reparar o dano, caso a vítima tenha um dano.
Então, nos crimes tributários, né, o pagamento do tributo, né, pode ser uma condição para o acordo de não persecução penal? Essa é a pergunta. Presta atenção, gente, né? Se nos crimes tributários, nós sabemos que a reparação do dano, ou seja, o pagamento do tributo, extingue a punibilidade. Então, se o pagamento do tributo faz desaparecer o crime, como consequência, pelo princípio da proporcionalidade e por imperativo lógico, a reparação do dano não pode ser exigida numa condição para um acordo de não persecução penal. Né? Imagina o promotor oferece um acordo de não persecução penal para o meu cliente e bota como condição a reparação do dano. Eu falo, não, doutor, não vou aceitar, porque se ele vai pagar o dano, vai estar extinta a punibilidade, sempre nenhuma outra condição, não precisa aceitar. Né? É uma incoerência. Não é? Então, se o promotor quer oferecer uma proposta, né, de acordo de não persecução penal, ele não deve exigir como condição, tá, o pagamento do tributo. Deixa aí a Fazenda executar, né, na esfera civil o devedor, mas não na área criminal pode ser feita isso, porque não seria lógico. Tá? Bem, então era isso que eu queria expor para vocês. Tá? Eu espero aí ter esclarecido um pouco sobre esse instituto. Lógico que a jurisprudência vai, né, nos sedimentar com o passar do tempo, né, essas discussões polêmicas. O que eu queria trazer era justamente essas questões polêmicas que vai surgir no dia a dia do advogado e dos operadores de direito. Tá? Tenha todos aí uma boa tarde e se cuidem.